Sem censura! Prezado... Sem censura, Brasil! Eduardo Bolsonaro, sem censura! Obrigado, deputado Meira, satisfação. Queria estar aí com vocês. Nesse momento agora eu não posso, né? Vocês entendem, mas a minha vontade, a gente continua junto em espírito, pode ter certeza que a gente continua junto em espírito. Eu estou aqui para narrar um pouquinho da minha história, que nem de longe é de mais sacrifícios em meio a essa jornada toda, né? Eu acho que as pessoas do 8 de janeiro, e aí alguns que me antecederam, né? O Alan dos Santos, que ficou mais de 3 anos longe da família dele, né? A própria Carla Zambelli, que agora está detida lá na Itália, Deus quiser, vai ser solta em breve para, ao menos, poder responder em liberdade essa homologação do processo dela na Itália. O Clezão nem se fala, mas a gente está dando um pouquinho aqui da nossa dose de sacrifício, que é a vida de todo homem, né? Eu sei que vários colegas aí que estão agora na comissão, vocês são oriundos de forças policiais, se não vocês próprios, colegas de vocês já passaram por situações em que você tem que decidir se você vai seguir os seus princípios, né, os seus valores, ou se você vai tombar para o sistema, né? Eu escolhi enfrentar, não me arrependo disso, e estou aqui para dar um pouco desse testemunho, para além da parte familiar, né? Todo mundo sabe aí da situação do meu pai, o meu irmão Carlos Bolsonaro já sofreu busca e apreensão da PF, está num inquérito sem pé nem cabeça, junto com o deputado Ramagem, negócio aí de ABIN paralela, sendo que agora as caras de todo mundo, o atual mandatário, o atual ocupante da cadeira presidencial manda centenas de milhões de reais para youtuber e não falam nada, enquanto que contra nós tem um inquérito da fake news aberto em 2019, mais de 6 anos, e não conseguem comprovar absolutamente nada, é apenas uma espada sobre a nossa cabeça, da qual inclusive já pesou contra Elon Musk, que hoje encontra-se investigado dentro desse inquérito. O meu caso, ele começa, colegas, prezado Sargento Gonçalves, Marcon, vereador Satier, quem mais está ali? Alden, Evair de Mello, Caviano, doutor Caviano, capitão, como é que tá, capitão? Esqueci ali. Não, Gilvanda Federal, mas quem está ali? É que aqui eu não consigo ver tão bem, deixa eu aumentar a tela aqui. Evair de Mello. O colega youtuber ali. Érica Hilton. Cadê o Gilberto? Não estou vendo, não. Satisfação ver vocês aí, pessoal. Joaquim da Frente Cidadã, Coronel Zul, Cabo Gilberto. É outro injustiçado também. Onde já se viu, entra num processo administrativo da PF. Primeiro foi crime contra a honra, né? Para mim acabou virando um PAD na PF. Eu falei, que loucura, cara, que loucura. Botaram um PAD na PF de um deputado licenciado. Mas vamos lá, para não exceder o tempo. Comigo aconteceu o seguinte, né? Inventaram para mim um crime de que é vir com muita frequência aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha proximidade com a família Trump, com pessoas do governo aqui. Comecei esse trabalho lá em 2018, pelo menos, se a gente for voltar no tempo. Né? Fiz um evento lá em Foz do Iguaçu, Cúpula Conservadora das Américas. Ainda durante o governo do meu pai de transição, visitei aqui uma semana nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami. Fiz mais de 30 rodadas, principalmente com fundos do mercado financeiro, levando a notícia de que um presidente novo viria a ser empossado em janeiro, no caso de Jair Bolsonaro, e que o Brasil deixaria de ser socialista. Então a gente trabalha há muito tempo tentando fazer aquilo que o nosso eleitorado pede, né? A organização da direita, firmar um projeto de país, colocar adiante uma bancada uníssona de parlamentares. Eu acho que, em certa medida, a gente conseguiu muito sucesso nessa empreitada e os senhores que me assistem aqui hoje, certamente, né, estão lado a lado comigo nessa iniciativa. Por vir muito aos Estados Unidos, vim na posse do presidente Trump. Né? Meu pai foi convidado, não pôde vir porque Moraes apreendeu o seu passaporte. Vale lembrar que quando ele apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro, o motivo foi porque outras pessoas próximas a Bolsonaro tinham notícias de que estavam saindo do país, entre elas Felipe Martins. E ainda depois, quando essa farsa do Felipe Martins foi descarada, e hoje tem-se, até pelo relatório da PF, de que ele nunca saiu do Brasil, ainda assim mantém a apreensão do passaporte do meu pai. De perto, o caso do deputado Daniel Silveira, que até hoje permanece preso, numa bizarrice, onde praticamente ele não tem direito à progressão de regime.
né? Ele deveria estar em casa, saindo para trabalhar e apenas se recolhendo durante o período noturno. Mas o Alexandre de Moraes, ele tem esse desejo de se mostrar uma pessoa má, para assim ter o respeito dos outros, através da intimidação. É por isso que eu não exagero quando eu coloquei no meu Twitter, que foi incluso num dos inquéritos, quando eu chamo de gangster. Porque essa é uma prática de um mafioso, de um gangster. E ele, né, então, ali pelo final de fevereiro, recebeu uma demanda do Lindbergh Farias, que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, né? Isso daí mostra, mais uma vez, a disfunção com que o Brasil está vivendo. Ele pede as coisas, o Alexandre de Moraes atende. Ele pediu a apreensão do meu passaporte. O grande problema que ocorreu é que eles não sabiam que naquele momento eu estava pousando nos Estados Unidos para passar uma semana, que é o feriado de carnaval. Vim visitar alguns amigos aqui. E como eu vi ali que o Alexandre de Moraes tinha dado 5 dias de prazo para o PGR responder se apreenderia ou não o meu passaporte, a pedido do líder do PT na Câmara, algo inacreditável, eu resolvi esperar. Esperei. E, inacreditavelmente, o PGR não respeitou o prazo de 5 dias do homem mais temido do Brasil. Após anunciar nas minhas redes sociais que ficaria exilado aqui, em 2 horas, o Procurador-Geral da República, então, disse que não era necessário pegar o meu passaporte, porque a minha atividade aqui era legal. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Por que ele fez isso? Para não me dar a oportunidade de colocar, né, um rótulo em mim de perseguido político. E aí começaram as matérias na imprensa, jogando junto com o regime, dizendo, Eduardo Bolsonaro não volta porque não quer, está passeando, está na Disney, etc. Glória a Deus, a soberba e a arrogância dos nossos inimigos. Esse foi o tempo em que eu tive a tranquilidade e oportunidade de focar na minha vida em uma única pauta, que era trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos, eu me arrisco a dizer, da história do Brasil. Foi dessa maneira que eu e Paulo Figueiredo, jornalista conhecido dos senhores, conseguimos ir diversas vezes ao Congresso americano, à Casa Branca, e levar informações que culminaram na sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que ainda vai piorar, eu tenho certeza disso. Não só para ele, mas pessoas também no entorno dele. Depois de eu anunciar a minha estada aqui, 2 meses após isso, o cientista americano Corey Mills, da Flórida, perguntou ao secretário Marco Rubio, numa audiência do Congresso Nacional Americano, se haveria a chance de sancionar Alexandre de Moraes. E Marco Rubio disse que sim. Dias após este fato, a coisa mudou da água para o vinho. O mesmo inquérito em que tinha sido arquivado, com o PGR dizendo que a minha atuação era totalmente legal nos Estados Unidos, foi então desarquivado por essas razões políticas. E começou a pesar sobre mim o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de até 12 anos de cadeia. Fora alguns outros, como obstrução de justiça, alguns outros crimes um pouco menores, coação mediante processo, crimes que com certeza não cabem contra mim. Por exemplo, coação mediante processo exige que eu tenha um meio ilícito. Eu não tenho meio ilícito nenhum na minha mão. Eu sequer tenho qualquer meio na minha mão. Mas, se considera a lei Magnitsky um meio ilícito, a lei Magnitsky é uma lei norte-americana. Então ela já não é ilícita. E ela tem que estar sobre o meu poder, tem que estar ao meu dispor. E, na verdade, quem caneta e aplica a lei é Donald Trump e os secretários Scott Bassett, do Tesouro, e o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, é óbvio que isso daí é um instrumento do regime para pressionar, para forçar ao resultado que eles desejam. Como eles não conseguiram fazer com que nós parássemos, então, como todo o regime, foram para cima de Jair Bolsonaro, que é o meu pai. É a mesma coisa que acontece com os médicos cubanos. Muitos dos senhores aí já eram parlamentares, deputados federais, ao tempo em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, com relação aos médicos cubanos, né, o programa Mais Médicos, ele falou de 3 requisitos para manter o médico cubano no Brasil. Pagamento integral do salário no Brasil, um exame revalida para provar que são médicos, né, para provar que não são espiões ou qualquer outra coisa, e, por último, trazer a sua família de Cuba para o Brasil, porque já era de conhecimento nosso que era uma estratégia do regime
ameaçar os familiares que ficam como reféns lá na maior ilha de escravocrata do mundo. E assim Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né? Não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né? Jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. E finalizo dizendo que cada vez mais ele vai jogando os... como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades, que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. É notório que a gente não praticou nenhum crime desse. A gente já viu, né? Político aí para a cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado certamente não é o caso de Jair Bolsonaro. E isso daí fica muito claro, finalizando, presidente, quando você vê que o Trump tem colocado adiante, não só a lei Magnitsky contra o Moraes, mas recentemente, agora, 2, 3 dias atrás, uma nova carta do FDC dá conta, né, a Comissão de Comércio americana, dando conta de que os países que forem contra, né, os países que servirem suporte para o aparato de censura serão não somente tarifados, mas correrão o risco de terem embargados chips americanos, né, semicondutores, para este país. Ou seja, o Brasil está flertando com ditaduras, está flertando com a perseguição, está normalizando esse tipo de conduta que acontece em países como Cuba, Venezuela e Irã, e vai sofrer as consequências disso. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça a essas pessoas do 8 de janeiro e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não são somente as pessoas conectadas ao 8 de janeiro, e que assim a gente chegue numa boa condição, numa mesa de negociação com o governo dos Estados Unidos para reduzir ou, quem sabe, até zerar as tarifas impostas recentemente. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Polon, guerreiro, está aí do lado do senhor também, né? Pode contar com o meu apoio integral, Polon. Admiro muito a sua luta, a sua batalha. E os colegas que estão aí, mais uma vez, eu estou vendo daqui, se eu não estiver equivocado, Gustavo Gayer, Sargento Gonçalves, Maurício Marcon, vereador Satier, está um ganso ali no meio ali, vereador dando pitaco aí no meio dos deputados. Sanderson, meu amigo Sanderson, obrigado pelo apoio. Nosso Carlos Jordi Caviano, também chegou, Caviano, Carlos Jordi, Alden, Coronel Carlos Assis. Jordi, O Jordi ele não viu porque é muito pequenininho. Ei, Eduardo, o Jordi tu não viu porque ele é muito pequenininho, daí todo mundo entendeu aqui. Ô, Eduardo. Gaúcho de Pelotas. Eduardo, eu queria aproveitar esse momento ímpar Gonçalves. e permitir, tá certo, que os deputados federais fizessem uma pergunta, sei lá, falassem num tempo, né, que eles sabem, 1 minuto para cada um, todos contemplados, tá certo? Para que possa falar com você, porque nós são 12 hoje convidados especiais, estamos com vários aqui assistindo, estamos no nosso grande Pitole, agradecer a ele, né, o nosso também Marcelo Suave, também transmitindo para todo o Brasil, o Fio Diário, falei já agora aqui. Então, com a palavra, os deputados, e é só levantar a mão e vai 1 minuto cada um. Primeiro, lógico, que é o meu líder da oposição, Zuco, né? Depois, vamos embora, vamos organizar. Organiza. Eduardo, eu queria, antes de mais nada, falar que esses parlamentares que estão aqui, não só estamos com saudade, mas entendemos o seu papel, que todos nós aqui temos só uma opção: Jair Messias Bolsonaro. A gente está vendo a sua luta, sabemos do seu empenho, lutamos junto com você. Saiba que você nos representa, pois, enquanto a narrativa da esquerda fica falando do nosso presidente Bolsonaro, ele sim, com ex-presidiário,
condenado por corrupção. E o nosso presidente, condenado por lutar contra o sistema. Então saiba, nosso amigo, meu amigo, que todos os deputados que estão aqui estão do seu lado diuturnamente, lutando para que a anistia seja pautada por justiça. Nós precisamos de justiça e você nos representa. Então, muito obrigado, Eduardo, e conte conosco sempre. Obrigado, Zuco. Eu sei que se não fossem vocês... Calma aí, princesa. Se não fossem vocês aí... Calma aí, princesa. O papai tá aqui na televisão. Fica um pouquinho aqui do lado. Se não fossem vocês aí, certamente nada disso estaria andando. Eu acho que o Paulo Figueiredo ele fez uma definição interessante, uma comparação interessante, falando que nós aqui somos os bombardeiros B2, né, os F-35, mas se não fosse a infantaria, a cavalaria aí na terra, nada disso estaria adiante. Então pode ter certeza que eu estou fazendo um trabalho que aqui nos Estados Unidos é muito especial, tá? Depende muito de abrir portas, mas se não fossem vocês aí em solo, debaixo do chicote da ditadura, nada disso estaria andando. Então eu admiro cada um de vocês e eu creio que a importância de vocês certamente é igual a nossa aqui. Eu estou aqui, mas ser deputado e também não deixei de ter o espírito público no coração para colocar o interesse dos brasileiros injustiçados em primeiro lugar. Obrigado. Com a palavra, Marcos Polon. 1 minuto. Bom, boa tarde a todos. Eduardo, de público aqui, agradecer o seu desprendimento, a sua coragem. Você fez o que muitos de nós temos que tomar como exemplo, ainda que aqui sob o chicote dos ditadores, que é queimar o barco. No Sun Tzu ele tem uma parábola que ele aponta que quando você luta com um exército menor, encurralado na Bahia, só tem uma solução, queimar o barco, que é não ter outra alternativa a não ser vencer. Não existe plano B. E você faz aquilo que o professor Olavo sempre dizia, ditadura se combate por fora, e aqui o nosso papel é ir minando dentro das trincheiras. Então, o meu muito obrigado pelo seu nível de abnegação, pela sua grandeza de amar o seu país mais do que sua vida pessoal, sacrificando sua carreira, sacrificando sua tranquilidade, sacrificando até a estabilidade financeira e o conforto da sua família para defender a liberdade dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Eu não tenho palavras para te agradecer. Deus o abençoe e posso dizer que você é um dos homens mais corajosos que eu tive a honra de conhecer na minha vida. Com a palavra, Gustavo Gaia, por 1 minuto. Obrigado, presidente. Eduardo, eu acho que palavras faltam para descrever a gratidão que o povo brasileiro hoje sente pelo trabalho que você está fazendo aí. Acompanhamos todos os dias, né, o que tem acontecido. Você voltou a dar esperança ao povo brasileiro. Graças às suas ações nos Estados Unidos, as pessoas se sentiram esperançosas o bastante para voltar a ocupar as ruas. Você pode ter certeza que boa parte do que aconteceu no 3 de agosto foi graças ao que você tem feito aí, junto com o nosso colega Paulo Figueiredo. E eu tenho um grande orgulho de poder dizer que eu o conheço, que eu caminho ao seu lado. Seu nome vai entrar para a história do nosso país, tenha certeza disso. Todo esse sacrifício que você está fazendo agora, perdendo a convivência com a sua família, com o seu pai, tendo que fugir do Brasil com a sua família, cara. Você é um refugiado político que não desiste de lutar pela sua nação. E eu acho que o seu pai hoje deve morrer de orgulho de você, cara. Eu fico pensando como um pai, sabe? Vendo o que o meu filho estaria fazendo por mim. Quem diria, irmão, hein? Eu estava até aqui pensando numa frase em inglês para te falar de From burger flipping to country saving. Né? Você que saiu ali dos Estados Unidos, na primeira vez que você foi ir para fritar hambúrguer, para virar hambúrguer, hoje você está salvando uma nação inteira. Deus te abençoe e te continue te protegendo, irmão. Obrigado, meu amigo Gustavo Gaia. Pode ser registrar a presença da nossa grande Bia Kiss. E muito bem passado. Chegando. E agora o nosso Gonçalves, por 1 minuto. Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria falar de fé nessa oportunidade de 1 minuto que eu tenho aqui. Josué 1,9 diz, não fui eu que te ordenei, ou ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eduardo, eu quero agradecer, eu me sinto honrado de poder combater na mesma trincheira que os senhores. Eu sou policial militar, vocês sabem, 20 anos com muito orgulho, sargento da Polícia Militar. E eu costumo dizer que você é o cara que eu queria na minha guarnição, para combater. Eu iria para qualquer confronto,
tendo você como comandante ou como patrulheiro ao meu lado, combatendo contra qualquer criminoso dessa nação. Então, muito obrigado em nome das minhas filhas, do meu filho, que está com apenas 2 meses de nascido. O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo é por eles, é pelo futuro dos nossos filhos. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha certeza que a hora que você acionar, gritar, como diz na polícia, prioridade na frequência, tenha certeza que estarei de prontidão para cumprir a ordem. Deus abençoe. Minha continência. Obrigado, Com a palavra, Sargento. Maurício Marcon, por um Ontem minuto. um amigo meu me mandou Josué 1,9 também, coincidentemente. Né, uma conta... Vocês sabem o que tem que ser feito. Deus quiser, nós venceremos. E a gente vai voltar aí para comemorar junto ainda, depois de passar essa turbulência toda. Pode ter certeza. Tenho muita fé nisso. Show. Eduardo, em primeiro lugar, gostaria de pedir da tua influência para falar com o nosso amigo aqui, o Gonçalves, que ele corte esse bigode ridículo que ele está usando aqui, né, que isso vai dar mais credibilidade ao nosso comandante aqui. Eu já tentei de tudo. Sargento Faur. Eu já tentei de tudo, mas a gente ainda não conseguiu convencê-lo. Em segundo lugar, quero te dizer que a história não lembra dos covardes. E ninguém é corajoso ou entra para a história sem desafios no meio do caminho. A vitória é certa, a gente só precisa trabalhar bastante para que ela seja o mais breve possível. Então, parabéns pelo teu trabalho. Nós continuamos aqui lutando contra aqueles que se vendem, né, que se elegem sob a égide do presidente Bolsonaro e agora fingem que nada está acontecendo. Então, se tem algo que a gente tem orgulho é de sair na rua, ser cumprimentado pelas pessoas, abraçado pelo povo e não sair de cabeça baixa como os covardes fazem. Então, parabéns pelo trabalho, conte sempre conosco. Obrigado, Aí, Marcon. Tamo junto. Obrigado pelas palavras. Pode falar, Eduardo, desculpe. Não, por vezes eu encontro com brasileiros por aqui e às vezes as pessoas até se emocionam, pedem para não desistir, etc. Eu sempre falo, não tem como desistir não, pessoal, é só para frente, podem contar comigo, tá? A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Ele agora está tentando botar até policial federal dentro da casa do meu pai, o que fica ainda mais notório a qualidade dele, né? O caráter dele de violador de direitos humanos. Tem um sacrifício embutido, mas eu tenho muita fé em Deus que a gente vai vencer. Pode ter certeza. E os vereadores, Eduardo, invadindo aqui a Câmara Federal. Acaba de chegar aqui o vereador de Recife, do meu Pernambuco, o Tiago Medina, seja bem-vindo e vai fazer uma pergunta também, os vereadores. Então agora Rafael Satier vai fazer uma pergunta a você, vai transmitir uma mensagem. Eita. Bom, Eduardo, boa tarde. Acho que essa convergência de pensamento nossa, essa proximidade se dá desde 2020, quando eu fiz gravei um vídeo lá no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus lotado, às 7 horas da manhã, e uma senhora assistindo o seu vídeo com a Leda Nagli. E eu consegui flagrar, inclusive dentro do trem, o Gustavo Gaia, uma pessoa assistindo o Gustavo Gaia recentemente, esses dias. Bom, flagrei uma pessoa te assistindo. Você vê, 5 anos se passaram, estamos no ano de 2025, e nesse presente ano eu tive a grata oportunidade de estar junto com você agora, no mês de julho, nos Estados Unidos, na Cúpula Conservadora de Miami, onde eu tive a oportunidade de palestrar junto de vocês. 5 anos depois eu consigo imaginar e perceber, agora com muita latência e evidência, que você continua sendo essa mesma pessoa, humilde. E mais do que isso, o que me chama a atenção foi quando eu faço a publicação da arte, que eu estaria junto com vocês, né, os foragidos, Rafael Satier, junto com Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e você, Eduardo Bolsonaro. Você falou para mim assim, Satier, toma cuidado, porque se acontecer alguma coisa com você, eu vou ficar muito triste e eu vou carregar essa culpa comigo, porque eu estou vendo que você está muito próximo da gente. E mesmo diante de todo o turbilhão que você está vivendo, com a sua família aí, longe do seu pai, você ainda consegue pensar nas pessoas. Então eu quero te parabenizar pela sua resiliência, pela sua coragem, mais do que tudo, também te parabenizar pelo carinho que você tem, não só com as pessoas, mas com todo o povo brasileiro. Parabéns, Eduardo, Deus te abençoe. Obrigado, Satia, tamo junto. Eu lembro dessa postagem até hoje. Lembro lá de você comentando lá, a moça assistindo a minha entrevista lá com a Leda Nagli. Muito legal, muito legal. Deus quiser, próxima eleição aí, se a gente conseguir ainda aprimorar o sistema eleitoral, você vai estar junto com a gente no Congresso Nacional, pode ter certeza. Amém. Bora. 1 minuto, nosso Caivane representando todos os advogados do Brasil que Pô, está aqui presente. Ô Eduardo, me permita te chamar pelo nome. Claro, a satisfação é minha, a honra é minha, de verdade. Você sabe disso, já estive com você pessoalmente, já tinha manifestado a minha admiração pelo seu trabalho e dizer aqui publicamente, o deputado Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a receber a mim e outros advogados
para a gente tratar daquela prisão em massa ocorrida no 8 de janeiro. Eduardo, você de lá para cá não parou de trabalhar, então o meu muito obrigado em nome da minha geração e das gerações futuras aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caivano. Só a audiência do senhor, tá? Aprendi muito nessa matéria jurídica aí com relação ao 8 de janeiro. A gente só fica um pouco impotente porque a gente já sabe que não depende da qualidade do deputado ou do advogado, né, para conseguir ter a aplicação da lei de maneira correta, né, nesse caso do 8 de janeiro. Né? Mas a gente sabe também que todo mundo que trabalha dentro desse processo pode sofrer consequências. Então, mais uma vez, parabéns pela coragem. Obrigado pelas aulas de direito que o senhor tem dado. Eduardo, eu sei que você quer ouvir Alden, mas eu queria pedir a Alden a gentileza de 1 minuto, o nosso Marcelo Moraes, tá certo? Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que muito nos honra aqui, vai ter que sair, tá com urgência, mas só sai daqui quando falar com você. Com certeza. Obrigado, deputado Coronel Meira. Eduardo, te dizer que, primeiro, trazer a minha solidariedade em relação a tudo que vem acontecendo com a tua família. Essa perseguição que acontece com teu pai agora, com a Polícia Federal dentro da casa dele, é não só uma tentativa de humilhá-lo, mas é um tapa na cara da maioria do povo de bem brasileiro. Quero te dizer que desde a época em que foi preso Daniel Silveira, eu fazia parte da Comissão de Ética, e lá eu já afirmava, desde lá, de que o Supremo Tribunal Federal trocou a toga preta pela vermelha, não serve mais à população brasileira, não serve mais à Constituição e está a serviço da cartilha da esquerda. Parabéns pelo teu trabalho e pela tua coragem de levar aos Estados Unidos tudo o que vem acontecendo aqui. E eu tomo a liberdade de te fazer uma sugestão. Nós temos falado muito em anistia aqui na Câmara Federal. E eu acredito que o termo correto não é anistia. Anistia é perdão por algum crime cometido. E aqui, esses presos de 8 de janeiro e o teu pai não cometeram nenhum crime contra as instituições aqui no Brasil. Por isso, eu acredito, Eduardo, e pensa com carinho, que nós devamos tratar esse tema como nós temos que pedir a soltura dos reféns do Supremo Tribunal Federal. Parabéns pela coragem, estou sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Antes do... também ser apoiador de primeira hora. Um abraço aí a todo o povo gaúcho. Tamo junto. Queria citar aqui também a presença do vereador Matheus Braga, de Ipatinga. Seja muito bem-vindo. E com a palavra o nosso grande representante da Bahia, esse guerreiro. A Bahia só tem vermelhinho, só tem comunista, mas ele tá lá lutando. Nosso capitão Alden. Grande Eduardo Bolsonaro, minha continência regulamentar. Eu queria deixar aqui mais um versículo, Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Esse versículo, Eduardo, define a sua trajetória nesse momento. Um homem que não se curvou diante da perseguição política, que não se calou quando tentaram sufocar a voz da direita e que não se escondeu quando ameaças e ataques surgiram. Enquanto muitos se acomodaram diante das injustiças, você, Eduardo, levou a bandeira da coragem e fez o que todo filho da liberdade fez. Enfrentou o sistema, denunciou os abusos e buscou proteger aqueles que ainda acreditam no Brasil. Então, citando mais uma vez Olavo de Carvalho, meu amigo, não parar, não precipitar, não retroceder. Isso é tudo com a advertência suplementar de que precipitar é retroceder. Então, parabéns mais uma vez pela sua luta, pelo seu empenho. Conte conosco aqui no Congresso Nacional e lá na Bahia, que estaremos juntos hoje e sempre. Valeu. Obrigado pela força, capitão Alden. Tamo junto. Pode ter certeza que aqui não tem parar nem precipitar, não. Queria mandar um abraço. Agora eu consegui reconhecer ali. Eu estava perguntando, ninguém me disse. É o comandante Assis atrás do senhor ali, Alden, não? É o Assis? Exatamente, nosso grande coronel Assis. E, presidente, pela ordem, só solicitar, Vossa Excelência, me conceder 30 segundos só para cumprimentar Eduardo também, que eu preciso sair, o pessoal do Estado está ali me esperando. Você espera um minutinho só, porque só tem uma mulher aqui como deputada federal. Eu queria dar voz a ela, Bia Kiss. Uma não, a mulher. Né? A mulher. Com a palavra, Bia Kiss. Grande. Eduardo, meu querido amigo, em primeiro lugar, como você tá bonito, hein? Nossa! É a câmera aqui. Tem que registrar isso aqui.
Eduardo, já são 11 anos que nós estamos batalhando juntos, já passamos por muita coisa, e eu posso dizer, com muito orgulho, né, de ser sua amiga, dizer que você entende da guerra cultural. E você está mostrando isso, não é? Diferente de muitos que muitas vezes estão começando, que são bem intencionados, mas não entendem ainda da guerra cultural. Você sabe o tamanho dessa guerra que nós estamos lutando e você tem buscado os meios de ação para que a gente possa ser exitoso nessa guerra. Eu tenho dito em todas as oportunidades que eu posso, nas entrevistas, na tribuna, que eleição sem Bolsonaro é golpe. E eu passo, por exemplo, por corredores aqui dessa casa, vejo um painel com a foto de, sei lá, 40, 50 deputados dos republicanos. Eu ouço governadores falando, e eu penso assim, meu Deus, se todas essas pessoas estivessem unidas, lutando pela liberdade do Bolsonaro, pela liberdade dos presos políticos, por uma eleição com transparência e lisura, lutando pela verdadeira democracia, nós teríamos muito mais força. Mas, como infelizmente nem todos aqui conseguem enxergar, né, essa guerra e como nós teríamos que agir, eu quero dizer que a sua coragem, ela é inspiradora para todos nós. Você está fazendo um trabalho maravilhoso aí nos Estados Unidos, você está lutando como pode. Um abraço para o Paulo Figueiredo também, e para o Alan dos Santos, para todos que estão aí lutando, todos que saíram do Brasil, mas que o Brasil não saiu de nenhum desses brasileiros que estão aí lutando. E você hoje está liderando esse movimento, Eduardo. Eu quero dizer que eu tenho orgulho de você, que você pode contar comigo e que nós vamos continuar aqui lutando contra essa covardia que estão fazendo com o seu pai, com a sua família, agora até com seus avós, com a sua mãe. E isso mexe com a gente, Eduardo. Isso mexe com os nossos brios, o nosso sangue. Parece que querem botar fogo, atiçar fogo no Brasil. Essa história de querer botar a gente dentro da casa do seu pai, nós estamos com vocês, vocês não estão sozinhos. E para concluir, novamente, eleição sem Bolsonaro é golpe! Obrigado, Bia, obrigado. Obrigado pelas palavras. Meira, para finalizar aqui, que eu sei que você está querendo dar uma adiantada para... Coronel Assis agora. Coronel Assis. Eduardo, só também parabenizar, né, a sua luta, dizer que nós estamos aqui firme, em pé e a ordem aqui, lutando também dentro das nossas possibilidades aqui, sob a liderança do Zuco, com o auxílio de todos os nossos colegas parlamentares aqui. O nosso estado, o estado do Mato Grosso, né, está junto com o Bolsonaro, não tenha dúvida disso. E dizer para você que uma vez eu li, né, que o conceito de eternidade é a lembrança. Eu tenho plena convicção que a história brasileira se lembrará de Eduardo Bolsonaro, de tudo que você fez, de tudo que você sacrificou em prol da liberdade do nosso país, do futuro das gerações que hão de vir e tornarão esse nosso Brasil um país gigantesco. Então, parabéns, Eduardo, tamo junto, conta conosco, vamos pra cima. E caveira, meu irmão, pra cima! Eduardo, registrar a presença do nosso coronel Crisóstomo, acabou de chegar, e queria dar a palavra a um presidente desta comissão, né? Já que não estamos com nenhum presidente aqui presente, mas está aqui exatamente o ex-presidente, o nosso grande Sanderson, e dizer que o nosso Paulo Bilinski, tá certo? Está dando toda a força exatamente para que essa comissão e a subcomissão possa funcionar. Quero registrar aqui o agradecimento ao presidente da comissão, nosso deputado federal que teve que ir para São Paulo, tá certo? Paulo Bilinski. Cumprimentos, deputado Coronel Meira, parabéns pela iniciativa belíssima e, de forma especial, me dirigir ao meu amigo Eduardo Bolsonaro. Parabéns pela coragem, pelo espírito de abnegação que tens demonstrado. E eu não tenho nenhuma dúvida, Eduardo, aqui estamos deputados, deputadas, líderes, vereadores, advogados, e essa a audiência está sendo transmitida. Eu não tenho dúvida que o Eduardo Bolsonaro será o presidente da República do Brasil.
porque é um homem inteligente, corajoso, destemido, patriota, ama o Brasil como ninguém e tem talvez das principais qualidades de um homem público, que é a coragem. Pode ser, nós vimos aí, a Bia agora comentou aqui, de alguns partidos e agentes políticos que são leões na festa, mas quando encontram alguma dificuldade viram gatinhos. E Eduardo Bolsonaro, num momento difícil, se apresenta gigante. Eduardo, contem sempre conosco aqui, você nos representa. Eu e tenho certeza todos nós temos muito orgulho de caminhar contigo. Você aqui tem um exército forte e leal para não só continuarmos trabalhando para que Jair Bolsonaro seja nosso presidente 27, mas também trabalharmos para que Eduardo Bolsonaro seja presidente da República Federativa do Brasil, se Deus quiser. Eduardo, eu sei que você está com pressa, está com compromisso, mas temos ainda 3 deputados federais. Não. Meira, eu estou à disposição. Estou mais preocupado com as pessoas que vão me suceder do que comigo mesmo. Eu estou à disposição aqui, só tem a criança que está dá uma alteraçãozinha aqui, mas está sob controle. Tá ótimo, então, com a palavra Gilvan Federal por 1 minuto, depois Jordi e depois Crisóstomo. Obrigado, presidente. Quero falar para o Eduardo Bolsonaro que lealdade e gratidão não prescrevem. Se hoje estou na Câmara dos Deputados, devo muito a você. Lembro que quando eu fui candidato a vereador, fui em São Bernardo do Campo, e aquele vídeo de apoio que você me deu me levou à vitória como vereador e como deputado. Obrigado pelo que você está fazendo pelo Brasil. Assim, você é um grande guerreiro que nós admiramos muito. Ver alguém como Lindenberg Farias, que foi condenado por improbidade administrativa quando era prefeito de Nova Iguaçu, eu já fiz esse desafio para ele. Quem decide quem é traidor da pátria é o povo brasileiro. Coloque Alexandre de Moraes, esse descondenado Lula e Eduardo Bolsonaro para andar nas ruas do Brasil, que veremos quem é o traidor da pátria. Esse presidente não me representa e eu só voto no Bolsonaro. Um abraço, irmão. Tamo junto. Com a palavra, Carlos Jordi. Eduardo, eu repito aqui as palavras do deputado que me antecedeu, deputado Gilvan, sobre lealdade. Pouca gente sabe como eu conheci o Eduardo. Eu conheci o Eduardo na academia de polícia, no momento em que eu era, se pode dizer recruta, era aluno na Academia Nacional de Polícia. Eduardo era policial federal. Ele ia concorrer a deputado federal naquele ano. Eu nem sabia quem ele era. Mas um acaso do destino fez com que nós nos cruzássemos. Ele falou que ele era filho do deputado Jair Bolsonaro. Eu falei que era muito fã do Jair Bolsonaro. E eu falei para ele que eu gostaria, inclusive, de entrar na política para fazer o mesmo que o pai dele fazia. E ele falou, olha, vem com a gente. Eu venho esse ano como deputado federal e 2 anos depois eu concorri a vereador, me inspirando no seu trabalho, na sua coragem. Graças ao seu empenho, ao seu apoio, me tornei deputado federal. Se hoje eu estou aqui, é graças a você, graças a seu pai. E eu digo a você, hoje você me inspira mais ainda. Tudo que você vem fazendo pelo país, pelos filhos e netos de brasileiros, faz com que nós tenhamos aqui força, coragem, resiliência para enfrentar essa ditadura do judiciário. E pode ter certeza que nós estamos aqui com muita coragem, inspirados em você, enfrentando tudo isso. E digo mais, Eduardo, você conseguiu ser a figura política que mais se fala na Câmara dos Deputados. Porque hoje a esquerda fala mais de você até do que o seu pai. Pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí nos Estados Unidos, mostrando a ditadura do judiciário que vem acontecendo no país, está incomodando muito. E se está incomodando a esquerda, se está incomodando o sistema, é porque o seu trabalho está sendo bem feito. Conte conosco, conte com o trabalho de todos aqui que estão ombreando contigo. Eu tenho certeza que nós vamos passar por esse deserto. As pessoas às vezes me perguntam, como que isso vai acabar? Eu falo, nós vamos vencer. Vai demorar, vai piorar, vai intensificar, porque nós estamos enfrentando psicopatas, sobretudo Alexandre de Moraes, mas a verdade está do nosso lado, o povo está do nosso lado, e graças ao seu trabalho que nos inspira, nós vamos dar a volta por cima, retornar à presidência, e se Deus quiser, ter a normalidade democrática que o Brasil espera. Tamo junto, conte comigo sempre.
Parabéns, Jordi. Com a palavra, Coronel Crisóstomo. 1 minuto. Nosso amigo Eduardo Bolsonaro, meu amigo Dudu, que bom ver você aqui ao vivo, junto com esses guerreiros e guerreiras. Olha, rapaz, eu tenho um orgulho tão grande em pertencer a esse grupo de parlamentares que representam a direita aqui nesse Brasil. Representa o bolsonarismo aqui no Brasil, Eduardo. E como é bom ver você aí nos States, lutando, prestou atenção, né? Lutando por nós, brasileiros, daí pra cá. Meus parabéns pra ti, cara. Você nos representa e nós nos orgulhamos muito de ti. Todo dia que a gente abre lá a página na internet, a gente já pensa, cadê Eduardo? O que é que ele está trazendo de novidade para nós, para os brasileiros? Eduardo, você é um orgulho e o seu pai tem a gente aqui ao lado deles. Não tá fácil, meu amigo, mas nós sabemos cumprir missão e a missão será cumprida! Uma fase em inglês. Presidente, atenção. Uma fase em inglês, Eduardo, que talvez você nunca ouviu falar. Ixi, Maria. The book is on the table. The book is on the table. Atenção, Brasil, atenção, Brasil. Vai ser feita a pergunta mais importante que todo brasileiro quer saber. E quem vai fazer essa pergunta é Gustavo Gaia. Obrigado. Com a palavra, Gustavo Gaia. Obrigado, presidente. Ice cream. Popcorn sellers. Eduardo, para a gente terminar a sua participação aqui com uma mensagem, acho que mais importante, de forma bem objetiva, se você puder, quais serão as consequências se o STF levar adiante esse teatro e prender o maior líder político do Brasil? Cara, o recado foi dado para Alexandre de Moraes através da lei Magnitsky, porque ele é um violador de direitos humanos, né, em virtude da perseguição. Se outras autoridades brasileiras decidirem seguir os passos dele e corroborarem essa conduta, eles vão estar incursos no mesmo tipo de penalidade, né? A lei Magnitsky, ela é uma lei que exige uma burocracia, tá? No entanto, todos aqueles que apoiam o violador, aquele já sancionado, eles automaticamente podem ter contra eles aplicadas as chamadas sanções secundárias, as sanções secundárias, que basicamente são as mesmas sanções do Alexandre de Moraes, tá? De cartão de crédito, etc., conta bancária. Essas ações, a exemplo do que ocorreu com Karim Khan, procurador lá do Tribunal Penal Internacional, elas demoram um tempo para serem efetivadas, sim, porque existe uma burocracia a ser feita. Não é simplesmente eu, Paulo Figueiredo, chegar lá, bater na porta da Casa Branca e ô Trump, ô secretário, sanciona aqui esse cara. Não é assim. Existe relatório, existe prova documental, existe uma série de situações, existem repercussões, né, artigos da imprensa, de direita, de esquerda, etc. Mas pode ter certeza que o trabalho mais difícil ele já foi feito, que foi o embasamento jurídico para que isso tudo fosse ocorrido, né, essa sanção fosse aplicada contra o Alexandre de Moraes. Uma vez aplicado contra ele, quem presta apoio a ele, logístico ou às vezes até moral, está correndo o risco de também tomar as mesmas sanções. Então, é o prognóstico que pode ocorrer. Mas, mais uma vez, isso depende das autoridades americanas, né? Eu acho muito provável de que possam ser aplicadas outras sanções se o Brasil seguir, nessa primeira turma do STF, seguir por esse caminho, né? Respondido isso, meu amigo Gustavo Gaia, queria só finalizar dizendo aqui que o nosso trabalho é um trabalho que visa priorizar, né, o interesse público. Eu queria muito que todos vocês que têm familiares presos em virtude do 8 de janeiro, né, vocês que já sofreram algum tipo de ameaça do Moraes, né, eu estou vendo ali o Carlos Jordi, líder da oposição, que já teve a visita da Polícia Federal, gente que teve página desmonetizada, censurada, Gilvan mesmo, que já tomou gancho aí também, injusto ao meu ver. Todos vocês, eu queria que vocês não desistissem do Brasil, porque eu sei que quando uma pessoa é presa no 8 de janeiro, como por exemplo um rapaz agora que foi no enterro da avó dele, e não deixaram sequer a mãe dele abraçá-lo durante o funeral,
Eu sei que vocês pensam que será que vale a pena lutar pelo Brasil? Será que alguém se importa com nós? Eu quero dizer para vocês, nós nos importamos com vocês. Vocês são pessoas comuns, mas que para nós vale a pena lutar. Os áudios que foram vazados, né, a conversa com meu pai que foi vazada, para quem leu, né, para quem não leu artigos de imprensa, para quem leu as conversas, conseguiu ficar claro ali que eu poderia muito bem ter ido por um caminho de benefício pessoal do meu pai. Eu poderia ter ido num caminho para livrar só a cara dele e deixar todos os demais no segundo plano, quem sabe após a eleição de Bolsonaro em 2026 para libertá-los em 2027. Mas eu não optei por esse caminho. Eu estou topando ter o sacrifício porque eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Eu acho que é muito claro para quem estuda história, para quem já viu um pouquinho do que aconteceu ali com Stalin, com Hitler, com outras pessoas, outros ditadores, o modus operandi deles, que só tem uma saída, que é a gente se unir nessa maioria que nós somos, né, tal qual búfalos, e correr para cima desses leões, que por vezes abocanham, pegam um colega aqui, um outro do lado. E eu tenho certeza que esse momento está chegando e a gente vai vencer. É com essa fé em Deus que eu acho que a gente vai vencer. Podem até prender o meu pai, podem fazer o que for, mas eu não vou desistir de lutar do Brasil. É com esse espírito aí que eu acho que todos os parlamentares que estão me assistindo aqui também, que a gente vai conseguir vencer essa batalha. Obrigado, Meira, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Conte com o meu apoio. Também um abraço para o seu conterrâneo, né? Nosso eterno ministro do Turismo, Gilson Machado, que está injustamente sem passaporte e sem poder sair da cidade de Recife. Um abraço. Fiquem com Deus.